muito bem-vindos a mais uma edição da TV APNC. Este é o programa APNC em Foco. Meu nome é Luciane Galvão e eu estou como vice-presidente da Associação de Profissionais de Numerologia Cabalística, gestão 2020-2022. Hoje, no nosso programa APNC TV, teremos uma entrevista muito especial com a nossa parceira, Juliana Moura. Sejam muito bem-vindos, Luiz Trevisani, Jurandir do Lago, Rosa Capitani, André Miller, Rafaela Hansen e a nossa especialíssima convidada, Juliana Moura. A Juliana Moura, ela é formada em Ciências Contábeis pela Universidade do Vale do Itajaí, é também pós-graduada em Gestão de Pessoas pela Universidade Regional de Blumenau. Ela é personal e professional coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, é psicoterapeuta holística pelo Instituto Terceira Visão, é palestrante Master Trainer pelo Instituto Ana Neves e também é Master Practitioner em PNL Global Impact. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Que bom, bem-vindos aos colegas. Juliana, nós estamos aqui querendo saber um pouquinho sobre o seu trabalho, né? Você, que é nossa parceira aqui na PNC, desenvolve principalmente um trabalho de coaching, né? Então, a gente gostaria que você falasse para nós um pouquinho sobre o que é o coaching, de onde veio, como que você começou, por que você se interessou. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Falo sim. Então vamos lá, né? O que é o coaching, né? Na verdade, coaching, a palavra coaching é uma palavra americana né, uma palavra em inglês, na verdade, para treinamento. Então, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, eles usam isso para treinamento. Então, se a gente fosse levar a pé da letra, o coach, ele é um treinador. Então, é uma palavra bem antiga, e para começar, a palavra coach, ela surgiu daquelas antigas carruagens que levavam as pessoas de um lugar para outro. Então, quando, em 1800 mais ou menos, os alunos ricos, né, das universidades da Inglaterra, eles iam para a faculdade com o coach. O coach levava eles para a faculdade. E aí eles acabaram usando essa expressão de ir para de um lugar para o outro. Sair de um local, né, sair de um estado, que hoje é o que a gente usa, sair de um estado para ir para outro. E o pessoal lá se apropriou da palavra, criou o termo coach, mas voltado para o esporte. Então, inicialmente, o coach é um profissional, um treinador esportivo. Nos Estados Unidos, se vocês, né, verem filmes e tal, sempre usam a expressão coach para designar treinadores de basquete, de beisebol. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, eles foram percebendo que essa metodologia era uma metodologia de alta performance, que conseguia levar, então, esses atletas de um local até o outro, né? De um estado de desempenho, de uma performance para uma performance melhor. E aí começaram a estudar isso para trazer para o mundo mais administrativo, tirar dos esportes. Então, isso mais ou menos em 74, tem um livro que é muito famoso no mundo do coach, que é O Jogo do Tênis Interior, que o pessoal chama de pai do coaching, que é o Timothy Galloway. E ele usou todas as técnicas que ele conhecia, né, através de tênis. Ele era um tenista e depois um técnico de tênis, e depois ele fez uma parceria com outro especialista, que era o John Whitmore, e aí eles criaram o coaching para performance. Então, não é uma coisa muito antiga na expressão, né? E mais ou menos, então, a gente pode dizer que o coaching, como ele é conhecido hoje, ele começou ali por 1990, de trazer isso dos esportes para a parte das empresas, para alta performance nas empresas. Mas a base do coaching é uma coisa muito antiga. Eu digo que quem estuda coaching de verdade, a gente vai lá para Sócrates, assim, lá na filosofia. Porque nada mais é do que ajudar as pessoas, né? O coach, ele ajuda as pessoas a se conhecerem e a se transformarem, mas buscando dentro de si mesmas essas respostas. Tirando barreira, entendendo o que está atrapalhando, quais são os bloqueios, ajudando a superar isso através de uma metodologia que tem muita coisa combinada. Então, a gente tem técnicas de PNL, tem coisas que vêm da administração, algumas coisas que vêm da psicologia, principalmente da parte comportamental.
coisas muito, né, muito de neurociência. Então, tudo isso a gente vai pegando e foi tudo isso que juntou e criou essa base do que é o coach hoje. Então, o coaching é uma metodologia que junta técnicas para ajudar a pessoa a ter uma alta performance, para que ela saia de um lugar e vá para onde ela quer ir. Perguntou como é que eu vim, né? Como é que eu me interessei? Então, na verdade, eu trabalhava, você falou da minha formação, né? Eu trabalhava numa multinacional, como contadora, né? Tinha essa área financeira, e eu assumi uma equipe muito grande de pessoas. E eu fiquei muito perdida na época. Não sabia o que fazer. Era muita gente diferente, eram muitos desafios, né? Era uma cobrança muito grande. E aí eu ouvi falar do coaching como uma metodologia de performance. Então eu falei, caramba, acho que é isso que eu preciso para eu aprender a ser uma líder melhor. Então vou buscar isso para que eu me melhore, né? Eu já estava fazendo gestão de pessoas, mas eu estava sentindo que não era o suficiente e fui descobrir o que era coach em 2014. E aí gostei do que eles estavam oferecendo, falei, não, acho que é isso aí que eu preciso nesse momento. E fui atrás, fiz a formação, me formei em 2015. Só que a minha transformação pessoal foi tão grande que as pessoas à minha volta começaram a pedir: o que aconteceu? Ah, você não faz comigo? Você não me ajuda? Né? Nossa, está tão diferente, mudou tanto os resultados do trabalho e tal, você não me ajuda? E eu comecei a fazer. E eu gostei, me apaixonei, assim, gostei muito de fazer. E fui levando em paralelo com o trabalho até 2016. E aí, no final de 2016, não, agora é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, desde então, eu só atendo como coach, né, desde o finalzinho de 2016. E abracei como uma nova profissão. Mas, inicialmente, foi uma forma de me melhorar como pessoa, de buscar essa transformação que hoje eu ajudo as pessoas a terem, né? Eu fui buscar para mim. E aí, acabei entrando nesse mundo. Que legal, Juliana. Muito bom ouvir sobre essa parte introdutória e linda do coach, né? E principalmente sobre como que você entrou. É interessante demais verificar essa transformação que você disse que aconteceu dentro de você e que você se apaixonou, né? Essa transformação a nível de pessoas, né? Vamos ver aqui com os nossos colegas. Rosa Capitani, seja bem-vinda, Rosa. Você gostaria de fazer algum questionamento para a Juliana? Seja bem-vinda, Juliana, e obrigada a todos mais uma vez por estarmos agora na 4ª edição já dos programas, né? E assim, eu quero fazer uma pergunta já bem direta, Juliana, sobre os benefícios que o coaching e os benefícios que a tua parceria com a APNC, né, pode estar trazendo para os nossos filiados. Nós estamos com novos filiados aí entrando na casa, e eu gostaria que fosse bem pontual para nós aí, então. Quais são os benefícios? Qual é o método, Juliana, que tu estarás oferecendo, né, como benefício? Se é o teu método. Aí tu já pode aproveitar e falar um pouquinho do teu método, né, que a gente sabe que você tem um método criado. Ótimo, Rosa. Sim, claro. Como o coach, né, como a gente estava falando, ele não é hoje uma profissão regulamentada. Não existe um padrão específico. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas isso não é coach. Claro, existem as bases que a gente tem, mas não existe um padrão específico. Por isso que tem que sempre tomar bastante cuidado, né, quando você vai procurar um profissional, saber as referências do profissional, porque como não existe um padrão específico, tem muita gente por aí que vende outras coisas, que transforma outras coisas e diz que é coach. Então, tem que ter muito cuidado. O que, no meu caso, né, depois de começar a atender, depois de alguns anos atendendo, eu fui somando as minhas experiências, né, em várias formações diferentes que eu fiz, e fui criando um método próprio. Então, nesse método, eu tenho muita coisa da base de coaching, mas também tenho outras ferramentas que eu trouxe do mundo corporativo, né, ferramentas de gestão que a gente usa também, algumas outras ferramentas que eu trouxe da parte de terapia, que né, não especial a parte terapêutica, mas alguns conhecimentos, né, que eu trouxe, e aí eu criei o meu próprio método, que eu chamo de Domine Sua Vida. Por quê? Porque a gente, né, não tem controle sobre a vida, mas nós podemos ter o domínio. O domínio das nossas atitudes, o domínio das nossas decisões, o domínio das nossas escolhas. Por mais que a gente não controle o que está aí fora, nós podemos ter o domínio.
daquilo que está dentro da gente e que acaba gerando os resultados e as transformações. E esse método, então, ele funciona para ajudar a pessoa a entender o momento dela, ver onde ela quer chegar, identificar quais são as barreiras que estão impedindo ela, então sejam barreiras emocionais em determinadas situações, barreiras de conhecimento, porque às vezes a gente não chega onde a gente quer porque nós não temos o conhecimento necessário ainda, barreiras comportamentais, né? Tem muita gente que procrastina muito, que não consegue disciplina, então a gente faz, né, a parte de verificar tudo isso, fazer esse inventário, trabalhar o autoconhecimento e aí ajudar a pessoa nessa superação, ajudar ela a mudar. Benefícios, né? Os benefícios básicos do coaching, cada um vai ter os seus próprios benefícios, dependendo do objetivo que veio buscar. Mas a gente pode dizer que de benefícios padrão, que quase todo mundo vai ter, aumento de autoconfiança, porque quando a gente se conhece melhor e a gente remove, então, algumas crenças limitantes, a gente muda um padrão de pensamento, a nossa autoconfiança se fortalece. Então, autoconhecimento, autoconfiança, o próprio desenvolvimento da pessoa no aspecto de visão de mundo. Então, antes eu brinco que o que eu mais gosto de ouvir dos meus clientes é, antes eu fazia assim, agora eu faço diferente. Então, antes eu estava agindo de uma maneira, pensando de uma maneira e tendo um resultado que não era o que eu queria. Agora eu consigo pensar diferente, agir diferente para ter o resultado que eu queria. Então, essa mudança de visão de mundo e de atitude é o que, para mim, mais gera a transformação. O resultado em si, né? Por exemplo, tem gente que vai querer para conseguir mais clientes, tem gente que me procura para destravar, porque não consegue gravar vídeos, ou não consegue expor, não consegue fazer venda do seu trabalho. Tem gente que me procura porque não se sente segura nem confiante para poder falar com os clientes, ou não se sente confortável para cobrar, né? Tem muita gente que tem muita dificuldade para cobrar para o seu trabalho, tem muita coisa ali que atrapalha, a pessoa não sabe exatamente o que fazer. Então, cada pessoa vai ter o benefício de acordo com o que ela veio buscar. Mas o benefício geral, autoconfiança, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, né? Melhora muito o nível de inteligência emocional, consequentemente melhora muito a qualidade nos relacionamentos interpessoais, porque a gente começa a ver as coisas com outros olhos, a gente também começa a ver as pessoas de uma maneira diferente. Então, aprender a se comunicar melhor. Então, tudo isso são benefícios que o método traz, benefícios mais padronizados, né, mais genéricos que o método traz, e também os benefícios específicos, que é o que cada um veio buscar. Então, essa metodologia, eu já estou usando ela fazem 3 anos, então tem bastante resultado aí, tem muitos clientes satisfeitos e cada vez também sendo melhorada, né? A gente está sempre estudando, sempre se aprofundando para trazer mais técnicas, mais ferramentas para ajudar as pessoas a chegarem aí onde elas querem. Realmente, nesse universo, né, nosso aqui, falando especificamente dos profissionais de numerologia cabalística, precisamos muito, né, dessa ajuda, né, do coach mesmo, tanto para cobrar, tanto para apresentar o seu trabalho, né? Nós, na numerologia, a gente precisa ter esse contato bem direto com os profissionais, com os consulentes, né? Não é só pegar os dados e não é só fazer um mapa, não é só fazer cálculos. Então, aquele momento que a gente tem de devolutiva, né? Um momento muito especial, diretamente ali com o nosso consulente. Então, tem profissionais, sim, a gente sabe, né? Nós temos aqui entre nós também algumas dificuldades. E eu acho que esse método pode contribuir muito com os profissionais que estão começando, né? Estão recém fazendo as suas formações, aqueles profissionais que já estão um certo tempo, né? Estuda, mas não vai para frente, porque sempre precisa mais uma coisinha, né? Exato. O que eu vejo muito, né? Posso usar o exemplo de vocês, dos numerólogos, mas não acontece só com os numerólogos, normalmente acontece com a maioria das pessoas que faz uma transição de carreira, que veio de um mercado corporativo, que veio de um mundo diferente, para ser um autônomo, um empreendedor, existem muitas barreiras. Então, principalmente essa mudança de mentalidade, de deixar de trabalhar para alguém, para ser o seu próprio chefe, né? De cobrar, de se expor,
de confiar no seu trabalho, de ter produtividade. Então, é uma mudança muito grande de posicionamento. E aí a pessoa chega meio perdida, ela não sabe se ela copia alguém, porque a gente tem essa mania de se inspirar, ou como é que ela coloca o jeito dela, será que ela pode ser ela mesma, o que que ela faz, e se sente muito perdida. Então, acontece muito com o pessoal de numerologia, também acontece com outros profissionais, né, que fazem essa transição. E aí, agora, eu deixo de ser um funcionário, deixo de estar naquele outro mundo, para agora ser o meu próprio chefe, para ter o meu negócio, ver isso como um negócio, porque normalmente as pessoas que estão voltadas para isso, elas têm um olhar muito humano de ajudar, e aí esquecem que isso é um negócio, né? E para você, quanto mais pessoas você ajudar, você precisa que isso seja um bom negócio, um negócio rentável, para que você possa ajudar outras pessoas. Então, separar o que é a ajuda, o que é o suporte, do que realmente é um negócio, eu vejo que é uma dificuldade muito grande, né? Então, por isso, cobrar, vender. E aí, tudo isso a gente trabalha bastante no processo. Tem essa grande mudança, assim. Muito obrigada, Rosa, pela pergunta, que foi muito pontual, e a Juliana, o quanto esclareceu, né? Não resta dúvida. Jurandir, vou passar a bola para você, para você nos ajudar aí a questionar alguma coisa da Juliana, que está muito interessante o nosso bate-papo. Legal. Bom dia, Juliana, prazer em revê-la. Bom dia. Então, muito das respostas aí que você deu nos comentários vai responder a minha questão, mas ainda assim eu gostaria de fazer um comentário, né? Durante toda a minha vida profissional, e ainda hoje, né, eu tenho ouvido muitas pessoas, muitos amigos, muitos ex-colegas de trabalho comentar o seguinte, né? Dizia eles, por que eu precisaria de um coach? Se até hoje eu nunca precisei de um. Então, eu sempre procurava, né, dar a seguinte resposta para esse tipo de questão, né? E nem todo mundo precisa de um coach. Por exemplo, ninguém precisa de um coach para atravessar uma piscina a nado. Mas se essa pessoa ela quiser ser um medalhista de 50 metros borboleta, por exemplo, ela vai precisar de um coach. Um outro exemplo, ninguém precisa de um coach para largar um emprego. Mas se você tem dúvidas sobre o que fazer da sua carreira, você vai precisar de um coach. E assim por diante. Então, dentro desse contexto, eu pergunto, de uma forma geral, por que um numerólogo, ou um consultor, ou um colega nosso, um associado, deveria procurar um trabalho de coach? Ou melhor dizendo, quais são os aspectos que motivaria esse profissional, essa pessoa, a contratar esse trabalho de coach e o que ele vai aprender ou desenvolver em razão disso? Ótima pergunta e ótima colocação, realmente, né? Eu brinco assim, quem precisa de coach? Só quem quer melhorar. Só. Se tá ótimo para você o seu resultado, se você está satisfeitíssimo com o que está acontecendo com você, você não precisa. Se está tudo 100%, não tem porquê. Agora, se você quer melhorar, se você quer atingir um resultado mais rápido, se você quer ter uma transformação, então você precisa sim. É sempre caso de coaching? Não. Isso é uma coisa que gera bastante confusão, né? Existem questões que precisam ser tratadas com terapia. Coaching não é terapia. São coisas diferentes. Mas quando a gente faz a avaliação inicial, a gente já deixa isso bem claro com a pessoa, já entende a necessidade dela e já verifica se é um caso, né? De terapia ou de coaching. Mas falando aqui, nós estamos falando de performance. Então, é a parte que o coaching atua, ajudar a melhorar essa performance. Por que a pessoa procuraria? Justamente por isso, para atingir mais rápido. Ela vai conseguir sozinha? Pode ser que consiga, sem problema nenhum. Se ela se dedicar, se ela estudar, se ela for atrás, ela vai conseguir. Mas, com o coach, ela vai mais rápido, né? Vai mais direcionado, vai muito mais direto naquilo que ela precisa. Ela consegue identificar, porque muitas vezes a gente sozinha, vocês sabem disso, que vocês são especialistas também em autoconhecimento, né? A gente mergulha muito fundo e tem dificuldade de voltar. Você fica lá no meio de tanta coisa que você descobre sobre você mesmo, e aí, o que eu faço com isso tudo? Né? E o coaching te ajuda. Você descobriu tudo isso, então tá aí, peraí, o que tá ótimo, o que precisa melhorar, o que a gente pode fazer? Então, o que a pessoa pode esperar, o que ela pode aprender?
aquilo que eu falei antes, a questão da mentalidade muda. E eu digo que autoconhecimento sem ação é enganação. Não adianta nada eu saber, né, que a gente brinca muito, porque meu mapa, então eu sou assim porque o número tal, eu sou assim porque o horóscopo é tal, porque o enneagrama é tal, e não faz nada com essa informação. Então, não só para os profissionais de numerologia usarem para si, mas também para ajudar os seus consulentes. Porque às vezes a pessoa vem e faz o mapa com você, ela entende uma transformação que ela precisa fazer, está muito claro ali para ela que ela precisa lidar com aquilo, e ela não vai, porque ela não consegue sozinha. Então, o coach também ajuda muito nessa parte, né? Às vezes a gente recebe, já aconteceu comigo, de receber uma pessoa e dizer, olha, meu mapa diz que eu preciso trabalhar isso aqui. Então, vamos trabalhar isso aqui. Ótimo, vamos. Então, são ferramentas que podem ser muito bem utilizadas em conjunto. E para o profissional também. Aprende, como eu falei antes, inteligência emocional. Você tem uma nova visão de mundo. Eu digo que você começa a ver o mundo, né? Eu não gosto de dizer positivo ou negativo, eu digo útil. Você começa a ver as coisas de uma maneira muito mais útil para você, de uma maneira muito mais construtiva. Pensamentos que realmente vão te ajudar a chegar onde você quer e não te bloquear. Essa parte do autoconhecimento voltada para a transformação, então, ok, sei que preciso disso, e o que vou fazer para melhorar, como é que a gente vai mudar essas estratégias. Então, elas trazem todo esse resultado final. Resumindo, quem que precisa de coaching? Quem quer melhorar. Quem quer agilizar os resultados, quem quer atingir os seus objetivos de maneira mais rápida. Mesmo a pessoa que não quer ser uma atleta, se ela tiver com pressa de chegar do outro lado, o coach vai ajudar ela. Se ela estiver satisfeita e ela estiver fazendo aquilo ali só por recreação, ela realmente não precisa. Mas se ela quiser melhorar e quiser agilizar, ela vai colher os benefícios. E tem um detalhe que eu acho bem importante também. A gente tem que sempre levar em consideração que a pessoa tem que querer. Tem que querer, porque precisa de ação, né? Então, ela tem que ter vontade de se transformar. Ela tem que estar... Uma das características que eu sempre peço para a pessoa, você está disposta? Você está com a mente aberta para a gente poder trabalhar? Porque se você me procura, já aconteceu isso no começo, né? Às vezes a pessoa te procura só para dizer que já tentou de tudo. Mas eu já tentei de tudo e nada melhora a minha vida. Só para dizer que tentou de tudo. Aí não funciona. Então, a primeira coisa que eu sempre pergunto é, você realmente quer isso? Você está disposta? Você quer fazer essa transformação? Não, eu quero. Normalmente as pessoas falam, do jeito que está, não dá mais. Eu falo, então tá bom. Então, se você está se sentindo assim, que você quer mudar, vai funcionar. O problema é quando a pessoa vem com essa mentalidade de passa por mim, né? Infelizmente, apesar das pessoas às vezes venderem erroneamente, coach não é milagre. A gente não faz milagre, né? A gente precisa da parceria com a pessoa. É uma caminhada onde a gente caminha junto nessa transformação. Então, não tem resposta pronta. Eu não vou dizer para você exatamente o que você vai fazer. Nós vamos construir isso através das ferramentas, através das estratégias. Então, tem que ter muita disposição das duas partes para conseguir. Quer melhorar? Está disposto? Já está apto para o processo. Legal. Posso fazer uma outra pergunta, Juliana? Fique à vontade. Eu gostaria que você comentasse rapidamente quais as diferenças ou similaridades, né, entre coaching, mentoring e terapia. Sempre existe aí nesse mundo uma certa dúvida a respeito disso. Existe sim, né? Principalmente o mentoring é o mais fácil de dizer, porque o mentor a pessoa te diz o que fazer. Né? A pessoa vai falar, você vai fazer isso aqui. Você vai, por exemplo, um mentor de, sei lá, de sono, né? Hoje tem pessoa que vai te ensinar, não, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Um mentor estratégico de negócio, ele vai dizer exatamente o que você vai fazer. O terapeuta depende muito daí da linha de terapia, mas a gente usa muito o terapeuta para tratar mais questões emocionais mais profundas, ele vai tratar traumas, ele vai trabalhar alguns outros processos mais emocionais. E o coaching, ele é mais voltado para a performance e ele não te diz o que fazer, ele te ajuda a descobrir. Então, o coaching, quando é um processo puro de coaching, né, por isso que eu falo, no meu método eu combino outras técnicas. Então, em determinadas situações, caso necessário, eu vou usar um pouquinho do mentoring. Eu vou dizer, olha, isso aqui você faz assim. Isso em algumas situações pontuais, quando for necessário. Por isso que é um método separado. Agora, no coaching que se chama de coaching puro,
o coach não te diz o que fazer, em momento algum. Ele te ajuda a descobrir com base nas suas próprias habilidades, no seu próprio conhecimento. Então, se a pessoa está dizendo, ó, você tem que fazer isso, você já pode ficar atento que não é um processo puro de coaching. O mentor pega na tua mão e vai te ajudar a fazer. E o terapeuta, eu acho que é um pouquinho mais confuso, mas eu gosto de fazer essa divisão, de dizer que é um aspecto um pouco mais, às vezes, emocional, um pouco mais voltado para trauma, tratamentos, coisas mais, né, mais às vezes, eu digo até pesadas, né? Às vezes umas coisas mais pesadas, que precisa desse acompanhamento terapêutico aí, que precisa de um suporte emocional, de uma base, e aí a gente separa as coisas. Então, o coaching, ele é voltado para performance e não é para te dizer o que fazer, é para te ajudar a descobrir. E qual a duração de um trabalho de coaching, em média? Depende. Depende muito da necessidade do objetivo da pessoa, mas eu gosto de separar entre processos de 6 ou 12 sessões, porque é o que eu vejo, né, ao longo do meu estudo que deu mais resultado. Então, se é um objetivo muito específico e a pessoa já está muito bem, ela assim, eu estou muito bem nisso aqui, eu só preciso resolver isso aqui. 6 sessões às vezes são suficientes. A pessoa está cheia de coisas para resolver, aí a gente faz 12, né? Que vai ter um trabalho aí mais profundo. Tanto as de 6 quanto as de 12, elas são divididas, o processo é dividido entre etapas de autoconhecimento, de autoanálise, de traçar o planejamento e de entrar em ação, mesmo para o de 6 ou para o de 12. Então, são esses 3 blocos de trabalho. Eu me conheço, eu percebo o que está me atrapalhando, identifico, traço esse planejamento que combina comigo, né? Não é um planejamento padrão, é um planejamento personalizado. E aí, depois eu vou para a ação e tenho o suporte, conforme eu vou agindo, eu tenho o suporte dentro dos resultados. Legal. Obrigado, Juliana. Obrigada, Jurandir. Muito boas perguntas. Muito obrigada, Juliana, pelas respostas, né? Nós pontuamos muitos itens aí que a gente sempre teve vontade de saber realmente como que funciona, né? André Miller, você tem aí alguma pergunta, alguma consideração, algum comentário aí para a nossa parceira, Juliana Moura? Olá, tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda aqui ao nosso APNC TV. Eu estava aqui preparado para fazer a pergunta e o Jurandir acabou fazendo ela. Mas era relacionado justamente com você tem já 3 anos, né, com o seu método, o processo que cada um tem que passar, o tempo que cada um leva para poder conseguir, né, chegar ao seu objetivo, né? Mas você já acabou esclarecendo, então se tiver algo a complementar mais sobre isso. É uma coisa, né, como a gente conversou ali, do que eu falei, é uma coisa bem individual. Significa que deu as 12 sessões e todos os problemas estão resolvidos? Não, porque a gente trabalha coisas pontuais, essa também é uma diferença. A pessoa vem com um objetivo. A gente sabe que tem muita coisa na vida que vai demorar ano para ser trabalhada, construída e ter resultados. Mas dentro daquilo, dentro dessas 12 sessões, a gente vai trabalhar questões específicas para que a pessoa esteja apta. Então, tem esse detalhe também, o coaching, ele não é feito para criar dependência. Então, não é aquela coisa que você vai passar o resto da sua vida fazendo, não, você vai ter que ficar muito tempo como profissional. Não. Ele é feito para te capacitar para tocar depois sozinho. E aí, claro, às vezes acontece, eu tenho clientes assim, a pessoa me procura num ano e aí ela resolve aquela questão. E aí, daí um ano depois, ela está com outro desafio. Aí ela procura para aquele outro desafio. Mas não é uma questão de você ficar aí um ano trabalhando a mesma questão. Aí não é questão de coaching, aí é terapia e é outra situação. Mas não é um trabalho do coaching. Perfeito. Era só isso mesmo. Muito obrigado. Obrigada, André, pela pergunta direcionada aí. Obrigada, Juliana, pela resposta. E agora eu passo a palavra para o Luiz. Ver o que o Luiz gostaria de perguntar ou de questionar aqui para a nossa parceira Juliana. Olá, Juliana, seja muito bem-vinda. Uma alegria ter você conosco. Uma das grandes vantagens de pessoas inteligentes é que elas minimizam o nosso trabalho de fazer perguntas, né? Parabéns, Juliana. Bom, eu quero fazer um comentário e depois que você expõe o seu ponto de vista. Você começou buscando buscando uma solução para um problema seu, um problema profissional seu, né?
E isso acabou se tornando uma nova atividade profissional para você. Me parece que quando acontece uma transição de carreira, uma transição profissional dessa maneira, é um sinal da vida que está te indicando, olha, você veio para fazer algo mais do que simplesmente ficar trabalhando dentro dessa empresa aí, né? Atualmente, não só na área de coaching, mas em tudo, nós vemos muita gente achando que pode ensinar, que pode orientar, que pode aconselhar, né? Eu tenho observado, mais especificamente nessa área de coaching, principalmente no período em que eu trabalhei no consultório de psicoterapia, eu tive muitos casos de jovens se lançando como coaching. Fizeram um curso e se lançavam como coaching, sem nenhuma bagagem, sem nenhuma base, né? E aí vinham para fazer terapia para tentar se resolver e tentar buscar essa segurança interna, né, para desempenhar o seu papel. Isso acontece em todas as áreas, né? Não é exclusividade do coaching, né? Você acha importante ter uma base de experiências, ter uma base de alguma prática, já um certo amadurecimento, para poder aconselhar, poder orientar, instruir, direcionar a vida de um ser humano? Eu lembro de uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás, de uma psicóloga conhecidíssima e famosa, não vou citar o nome aí por questão ética. Ela diz assim, ó, nenhum profissional de psicologia deveria começar a trabalhar antes dos 40 anos de idade. Certas atividades profissionais requerem uma bagagem de experimentação que forme um conteúdo que você possa dizer assim, olha, eu já experimentei isso e eu sei como é, portanto eu tenho um conteúdo concreto, real para te passar. Você acha isso importante ou você acha que só o conhecimento teórico, um currículo de várias formações é suficiente no coaching? Vamos lá. Ótima pergunta, ótima colocação. E eu vou separar em duas questões. A primeira é que, assim, a princípio, vamos falar a princípio, o coaching, ele só precisaria de conhecimento das ferramentas e das técnicas de coaching. Por quê? Porque ele não é para ser um profissional de aconselhamento. Ele não é para direcionar a pessoa, né? Como, diferente do mentoring ou da terapia, ele é para estar ali fazendo as perguntas, né, necessárias, usando as ferramentas necessárias, usando as estratégias necessárias para tirar da pessoa aquilo que ela precisa, para direcionar, né, ela mesma, para que ela mesma se direcione. Então, partindo do princípio básico, seria suficiente uma formação para que aprendesse tecnicamente a utilizar as ferramentas, se fosse possível que o profissional só fizesse isso. Se a pessoa conseguir, né, ela faz uma formação, ela aprende as técnicas, ela vai atender outra pessoa e ela só utiliza as técnicas, ok, não precisaria dessa bagagem. É como se fosse uma coisa bem técnica mesmo, né? Apesar de a gente estar falando de desenvolvimento pessoal, no básico, é como se fosse aprender a técnicas padronizadas que você vai usar. Só que na prática não é bem assim que funciona. Então, para responder teoricamente, no aspecto de regras, sim, a pessoa pode fazer a formação e pode sair trabalhando sem problemas, desde que ela aprenda a utilizar essas ferramentas e utilize as ferramentas. Agora, o que acontece é que a gente sabe que no dia a dia não é bem assim. Até porque, por exemplo, uma das principais características de um bom profissional de coaching é o não julgamento. Isso é dificílimo. É uma prática dificílima no nosso dia a dia. E você precisa, sim, de uma bagagem para chegar no ponto de conseguir ouvir a outra pessoa e não dar o teu pitaco, e não direcionar, e não formar uma opinião sobre aquela pessoa daquilo que ela está te dizendo. Então, se a pessoa
né? Uma coisa que atrapalha bastante também, como não é regulamentado, eu sou super a favor de que regulamente. Qualquer pessoa, até não precisa de uma formação. Você pode atuar como coach sem nem ter uma formação, porque não é regulamentado. Você pode se intitular, estudar, se intitular e fazer. Então, às vezes esses profissionais fazem um curso muito pequeno, não tem nenhuma bagagem maior e já começam a atender e não atendem tecnicamente. Dão opinião, dão direcionamento, trazem os seus julgamentos e aí o resultado vai ser ruim. Com certeza o resultado vai ser ruim. Se eles conseguissem trazer só a técnica, estava tudo certo. Eu acho, sim, importante a bagagem. Acho que ajuda muito no aspecto humano, de você saber realmente conseguir separar um pouco essa coisa, de você entender que não é, porque às vezes a gente vem assim, você quer pegar uma metodologia e colocar a goela abaixo da pessoa, né? Não foi assim que eu aprendi na minha formação, é assim que tem que ser. Não é bem assim, as pessoas são diferentes, elas têm tempos diferentes de assimilação. Então, essa bagagem tanto de vida quanto de estudar outras, eu acho que o coach profissional, ele deve estudar muita coisa, ele deve estudar filosofia, ele deve estudar várias outras coisas para que ele tenha, né, a parte de inteligência emocional, parte de neurociência, para que ele possa ajudar de verdade a pessoa, para que ele possa trazer para essa pessoa, tirar dessa pessoa o melhor, né? Então, acho que perigoso é a gente sair dando conselho, dando direcionamento, dando orientação, fazendo um mentoring sem saber, sem ter bagagem, sem ter conhecimento. Isso é muito perigoso, né? Sair ditando regra, tem que ser assim, eu digo muito, né? Tem que acordar às 5 da manhã, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não funciona assim. Então, o profissional, ele precisa ter a bagagem para entender que ele não pode usar os seus achismos ou os seus julgamentos dentro do processo. Então, acho que isso a bagagem traz muito para a gente, esse amadurecimento. Mas, tecnicamente falando, se a pessoa fizer uma formação e conseguir aplicar, ela poderia começar a trabalhar, né? E aí ganhar sua experiência, ganhar sua bagagem. Eu digo que hoje eu sou uma profissional totalmente diferente da que começou. Totalmente, né? Mas para chegar até aqui, eu tive que ir para a prática, tive que dar as cabeçadas aí, tive que entrar em ação para chegar a ser a profissional que eu tenho hoje. Outra coisa que você falou que eu achei muito interessante é essa questão de eu fui procurar para mim. E no primeiro dia, no primeiro momento, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer na minha vida. Para mim foi um chamado. Foi muito claro. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu sempre quis ajudar, eu sempre tive uma vontade de trabalhar ajudando, mas eu nunca quis ser psicóloga, nunca quis mais essa parte, eu sou um pouco mais prática, né? Daí eu não queria essa parte muito emocional. E quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, mas era isso que eu queria para a minha vida. Então, para mim, foi um chamado e talvez por isso esteja sempre estudando, esteja sempre lendo, né? Me joguei realmente de cabeça nessa parte. Então, acho que conta sim, conta esse chamado, conta você estar ali disposta a ajudar, querer mesmo aquilo, ser uma profissão, ser um negócio, mas também ser de coração, a parte de você acreditar, eu digo assim, você tem que acreditar no ser humano, você tem que acreditar que aquela pessoa que está ali na sua frente, ela pode melhorar, ela tem a capacidade de atingir aquele objetivo, ela tem os recursos internos necessários. O meu papel é só ajudá-la, mas eu já olho para a pessoa e digo, não, ela já está pronta, ela só precisa perceber isso, ela precisa ver isso, mas não cabe a mim lidar com isso, né? A pessoa, confiar no ser humano, dizer, não, a pessoa tem esse potencial, ela tem essa capacidade, vamos juntas fazer essa migração. Eu acho que é muito necessário, porque se você olhar para o outro ser humano com olhos de julgamento, com olhos de crítica, já não funciona, já não vai ter um bom resultado. Obrigado, Juliana. Na verdade, eu sempre procuro me colocar no lugar do outro. E se eu fosse um iniciante no coaching e diante de mim está uma pessoa buscando esse treinamento, né? Como que ela se sentiria eu passando insegurança? Porque eu só tenho um conhecimento teórico, eu não tenho uma bagagem de vida. Não estou dizendo uma bagagem de experiência no coaching, porque você está começando com coaching, mas uma bagagem de vida.
que diz assim, olha, eu incorporei esse conhecimento novo, essa instrução nova, essas técnicas, e agora eu posso te passar porque eu tenho uma bagagem. Isso eu acho que é fundamental, essa questão. A questão do aconselhamento, existe eu gosto muito do jogo das palavras, tá? Há uma diferença sutil nas palavras que muitas vezes nós não levamos em consideração, né? Então, por exemplo, eu uso sempre o exemplo, a palavra doutrina. No século XIX tinha um significado, hoje é outro. Conselho e aconselhamento, há uma diferença na prática. Conselho é aquilo que sempre se diz, olha, se fosse bom não se daria de graça, porque é uma interferência. Mas o aconselhamento não, o aconselhamento é sempre no direcionamento do trabalho que você faz, no direcionamento de que a pessoa se lapide e traga aquilo que está dentro dela, aqueles potenciais que está dentro dela, para fora. E o aconselhamento é sempre nisso. Eu aprendi muito isso na psicoterapia também, onde o aconselhamento era praticado nesse sentido, e não como um conselho, faz assim, ou coisa assim, né? Como um trabalho, uma interferência, né? Bom, eu te agradeço pelos esclarecimentos, acho que foram muito importantes, e, claro, esse trabalho de aconselhar, direcionar, treinar, orientar, instruir, educar, é um trabalho de muita responsabilidade, que requer uma ética muito apurada, né? E que bom que existem profissionais como você aí. Parabéns. Obrigada. E eu acho que fundamental, né, sobre isso que você falou, é você viver o que você prega. Sim, isso né? Você viver, não importa, independente de quanto tempo, mas de você viver isso, de você acreditar no que você está falando, de você experimentar na sua vida, de você testar na sua vida, né? De você, não é faço o que eu faço, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Não, você tem que testar, você tem que ver os resultados. Por isso que eu acho que eu falo com tanta convicção, né? Porque eu passei pela transformação, eu vi os resultados, então eu posso fazer isso. Eu falo com muita convicção sobre os benefícios, porque na minha vida mudou. Não é aquela coisa de eu estar falando uma coisa e vivendo outra, né? Essa escada da evolução, ela vem dia a dia, e todas as ferramentas, tudo que eu aprendo, eu aplico, testo. Funciona, não funciona, funciona, né, para mim, funciona para outra pessoa, e aí a gente vai. E só para complementar, eu entendo essa questão do aconselhamento, mas é por isso que eu disse, para o coach puro, nem o aconselhamento não seria. Então, por exemplo, por isso que eu falei que a pessoa sai da formação, ela poderia, porque para o coaching puro, ele é voltado para aplicação de ferramentas e perguntas. Então, a pessoa sim poderia, mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Então, com certeza, a bagagem ela faz toda a diferença no resultado do processo. Faz, sem dúvida nenhuma, toda a diferença. Juliana, uma questão adicional. Existe um roteiro de perguntas chaves para fazer por ti? Ou cada caso é um caso? Então, quando a gente faz a formação, por isso que eu falo que essa questão técnica, né? Na formação existe um roteiro. Mas quando você passa a atender e você começa... Cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação. Não tem como seguir um roteiro e ter um resultado bom. Né, o melhor resultado. Você vai ter um resultado? Vai, se você seguir o roteiro. Mas não é o melhor resultado. Então, por isso que a prática é tão importante. Hoje eu não tenho um roteiro. Eu sei, eu conheço né, as técnicas, as ferramentas para extrair daquela pessoa, mas não tem um roteiro pronto. Vai depender, eu trabalho com o que ela me entrega. Eu vou trabalhar com o que ela trouxer para mim. Em cima do que ela trouxer para mim, a gente vai construir a sessão juntos, naquele momento. Não tem um roteiro prévio. No meu método, né? Hoje não tem um roteiro prévio. Apesar de sim existir essa padronização quando você está aprendendo, tem que perguntar isso. A sessão 1 tem que ser sobre isso, a 2 tem que ser sobre isso. Já no meu método já não funciona mais assim, porque eu vi que na prática, apesar disso dar resultado, não dá o melhor resultado. Cada pessoa é uma pessoa, precisa de uma ordem diferente, né? Ela vai precisar trabalhar coisas diferentes. Então, hoje não tem o roteiro. Bom, muito obrigada, Luiz, muito obrigada, Jurandir, né, por mais 2 perguntas.
E, Juliana, eu só tenho uma perguntinha aqui que eu fiquei um pouquinho na dúvida. Gostaria que você me ajudasse. O coaching, ele pode ser aplicado para qualquer coisa na sua vida, qualquer tipo de objetivo, independentemente de qual seja? Sim, para qualquer objetivo, num aspecto, desde que não, né? Desde que não sejam aquelas questões voltadas para a terapia, que a gente falou antes, né? Mas se for para alavancar a performance, para melhorar um comportamento, para atingir um resultado, sim, pode ser tanto para a tua área pessoal quanto para a área profissional. Pode para empreendedores, para a pessoa que quer crescer na carreira, para a pessoa que quer melhorar nos relacionamentos, para uma pessoa que quer ter hábito mais saudável. Sim. O que acontece é que, normalmente, os profissionais, eles escolhem um nicho, né? Por exemplo, assim como na numerologia, vocês podem fazer muita coisa, mas algumas pessoas optam por, eu só faço para nome de bebê, eu só faço para nome empresarial, eu só faço para, né? Assim também o profissional de coaching, às vezes, ele nicha. Mas a metodologia vai servir igual para todos. O que acontece é que, como o professor falou, às vezes a pessoa tem uma bagagem maior naquela área, ela teve uma transformação maior naquela área, e aí ela gosta e trabalha com aquela área. Eu gosto de coaching de relacionamento, eu gosto de coaching, né? Mas a base é a mesma, vai funcionar para tudo. Uhum. Muito bem, Juliana. Muito obrigada pela sua resposta, pelas suas considerações, né? E abro aqui para Rosa fazer as suas considerações finais, porque nós estamos chegando ao final do programa. E Rosa... Passa rápido, né, gente? Passa rápido. Bom, Juliana, muito obrigada mesmo, né? Eu acho assim que ficou muito esclarecido, né? E eu até assim, gente, eu sou suspeita em falar, não estou falando muito aqui, porque a Juliana, ela foi minha coach, e inclusive eu só estou aqui por causa dela. Então, assim, não tem muito que falar, só agradecer, né? E convidar, né, aos que não puderam nesse momento estar presente hoje aqui, não tiveram essa oportunidade, quem for estar nos assistindo, né, a se filiar à PNC, porque os benefícios, né, vocês vão estar vendo aí, né, são imensos. E nós, profissionais, nós precisamos de tudo isso. Tudo que a Juliana acabou de falar são dificuldades, são grandes desafios nossos, e nós precisamos desse empurrãozinho aí, dessa ajuda. Então, muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço tanto, né, o convite para hoje, quanto a parceria. É uma parceria que eu tenho, né, já estamos colhendo bons frutos, né, tem bons resultados, e é uma honra trabalhar com vocês e ajudar profissionais que têm uma missão tão nobre, né, de ajudar outras pessoas. Eu digo que é uma cascata. Quando eu ajudo um profissional a vender o seu trabalho, a se posicionar, eu ajudo muitas outras pessoas por tabela. Então, é um trabalho que eu gosto muito de fazer e me sinto muito feliz. Que bom, Juliana. Jurandir, para você, as suas considerações finais para com a Juliana? Juliana, eu só tenho a agradecer a sua presença, né? E as suas respostas, os seus comentários, eles foram de uma objetividade muito grande, muito esclarecedora. Eu gostei muito e parabéns pelo trabalho e gratidão por tudo. André, suas considerações finais para com a Juliana? Agradecer também, foi muito esclarecedor as dúvidas que os colegas colocaram, né? E também a forma como a Juliana expôs, muita sabedoria. E eu acabei fazendo até uma conexão aqui da nossa profissão como numerólogos, né, consultores de numerologia, e também a profissão de coach, né, que um desafio grande é a gente conseguir fazer a conexão com o nosso cliente, né? Então, essa conexão justamente vem ali muito do que o Luiz falou, que é da nossa experiência de vida, né? Então, esse desafio ali é o que os profissionais devem olhar também, porque a conexão, ela faz toda a diferença. Então, obrigado, Juliana. Fiz conexões aqui com todos vocês hoje. Luiz, suas considerações finais para a Juliana? Olá, muito obrigado, Juliana, por ter nos brindado com esse momento exuberante de trocas, de convivência, de experiências. E
é essa oportunidade de você mostrar de uma maneira mais clara e objetiva a eficácia do seu trabalho também, e que certamente vai beneficiar muito os nossos filiados na APNC nessa nossa parceria. Obrigado a Luciane pela condução do programa e aos colegas também. Um abraço a todos vocês. Obrigada, Luiz. Gratidão enorme, Juliana. Juliana tem uma empresa também, né, Juliana, que você desenvolveu, que é a empresa Conexão Desenvolvimento Humano, né? O André falou ali em conexão, né? Eu acredito tanto em conexão que o nome da empresa é Conexão. Ficou Conexão. Agradecemos infinitamente a sua participação, foi muito esclarecedor. E para nós que somos da área de desenvolvimento humano também, precisamos aliar as ferramentas. Realmente, a sua parceria é extremamente bem-vinda. Como disse Luiz, brindou, né, os nossos olhos e ouvidos aqui com muito conhecimento. E aproveito a oportunidade para convidar as outras pessoas que se filiem à APNC, aos outros profissionais de numerologia cabalística, porque não só temos muito apoio incondicional, muito estudo para fazermos em conjunto, como também temos excelentes parcerias que podem nos ajudar no autodesenvolvimento e, consequentemente, como Juliana falou, no desenvolvimento dos outros. É essa cadeia, né? Exatamente. Agradeço a todos, a Luiz, Jurandir, Rosa, André, Juliana. E encerramos aqui mais uma APNC em Foco, da TV APNC.